Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma pauta mensal, agora sobre janeiro. E vamos direto ao ponto aqui, já na tela para vocês. A gente teve o Copom agora no final de janeiro, né, onde mais uma vez foi mantido o ritmo agressivo de alta, elevando em 1 ponto percentual a taxa de juros, ou de 12,25% para 13,25% ao ano. E o Copom também já tem encomendada, né, para a próxima reunião mais um aperto de 1%, né, e deixando aí mais ou menos em aberto para as próximas reuniões. Um outro dado importante que saiu agora em janeiro foi o IPCA 15, onde a gente teve um aumento de 0,11% e fechando aí em 12 meses 4,5%, né, na janela móvel, e superou a expectativa mensal, que era de menos 0,3%, tendo o maior culpado o grupo de alimentos e bebidas, que avançou aí 1,06%. Um outro dado importante ainda para apresentar: o Brasil criou aproximadamente aí 1,7 milhões de empregos formais em 2024, o maior número em 2 anos, mas apesar disso, o saldo ele foi negativo no mês de dezembro. A gente teve mais demissões do que admissões, registrando uma destruição, né, de postos de trabalho de 535 mil, e isso superou as expectativas, que era de uma destruição de aproximadamente ali 402 mil, né? Então isso veio pior, né, do que expectativas aí que já eram pessimistas, e isso fez com que as curvas de juros, né, aqui dado um mercado de trabalho se enfraquecendo, né, um pouco, fechassem, né, ali na divulgação desse dado, né, que foi mais para o final do mês. E isso é importante para sinalizar 2 pontos, tá? O modelo de crescimento aí do PIB, né, que foi muito forte agora no ano de 2024, ele foi muito puxado por gastos do governo. Então, a gente vê que isso pode estar se esgotando, dado que a gente começa a ver alguns dados aqui, né, econômicos, mostrando uma desaceleração, né, da economia. E a gente tem também um segundo ponto que é importante mencionar, que a política monetária, né, o aperto de juros, né, por parte do Banco Central, pode estar começando a fazer efeito, né, e trazendo isso agora para a economia real. E como eu comentei, né, a questão do Copom, né, onde o Banco Central optou por subir 1%, né, dos juros ali agora em janeiro, mas deixou aberta, né, a possibilidade de reduzir, digamos assim, o ritmo de aperto lá em maio. E então, assim, mesmo que existam, né, mais aumentos além da próxima reunião, que já tem contratado esse aumento de 1%, a gente começa a ver alguns dados aqui que podem fazer com que esse guidance, né, que o BC havia dado ali, de subir essa taxa para 15,25%, possa cair por terra, né? Então, a gente precisa aí ter mais alguns dados, né, para que a gente realmente consiga traçar, né, qual vai ser ali mais ou menos a política, né, de aperto monetário por parte do BC. Mais uma notícia importante aqui para mostrar foi que o governo registrou um déficit de 43 bi agora em 2024. Isso representa 0,36% do PIB, mas de certa forma isso não engloba, né, alguns gastos ali extraordinários pelo STF. E tem uma outra matéria importante que saiu também aqui na Folha, demonstrando que o déficit do Tesouro, na verdade, ele é maior, né, do que aquilo que foi divulgado, dado que foi excluído alguns dados da conta com o problema ali de enfrentamento, né, nas tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, que teria mais 30 bilhões, e inclusive existem alguns economistas, né, que até mencionam, né, algumas manobras ali do governo que adiantou, né, e piorou o resultado de 2023, para que o resultado de 2024, né, saísse um pouco melhor. Então, mais uma vez aqui, né, demonstrando aí que o nosso governo, enfim, acaba manipulando, né, alguns gastos e receitas aí para tentar deixar, né, a foto aí do país melhor do que ela verdadeiramente é.
Mais uma matéria legal aqui para mostrar, a Gavecal, né, é uma casa, na verdade, de research, divulgou um relatório onde eles apontam, né, que as coisas estão tão ruins no Brasil que qualquer inversão de expectativa pode levar a um rally dos ativos, né, e que essa inversão ela pode ocorrer, né, com as proximidades aí com a proximidade das eleições que vai acontecer em outubro de 2026, né, do ano que vem. Isso o mercado ele pode antecipar, né, as expectativas ali dos investidores quanto às eleições. Eles inclusive apontam que, dada a situação de saúde do presidente, a idade avançada e a perda de popularidade, que parece provável que ele não vá ocorrer as próximas eleições, né? Claro que isso ainda é uma incógnita, mas é uma possibilidade e é possível que os mercados comecem a precificar, né, essa mudança, digamos assim, de um pêndulo um pouco mais pró-mercado, né, para a nossa política brasileira. E eles também notam, né, que as ações brasileiras estão extremamente subavaliadas, com a maioria das empresas negociando ao múltiplo preço-lucro de um dígito, né, ou seja, baixo, e às vezes entregando um dividend yield, né, dividendos ali acima, né, desse múltiplo de preço-lucro ou de 2 dígitos, né? Então é uma situação ali um pouco atípica, né, que demonstra o quão barato, né, o nosso mercado aqui está. Agora falando um pouco sobre China, o país conseguiu atingir a meta de crescimento de PIB de 5% agora em 2024, dado esse que foi impulsionado tanto por fatores externos quanto internos. Falando aqui do âmbito externo, as empresas chinesas elas aceleraram as exportações, tentando antecipar, né, a posse do Trump ali na Casa Branca, temendo, né, as tarifas comerciais que foram prometidas por ele durante a campanha. Fato que realmente está acontecendo agora, eu vou falar um pouco sobre isso depois. E aqui do lado interno, né, a gente teve também alguns programas de subsídios do governo que desempenharam um papel importante, né, estimulando os gastos aí do consumidor, principalmente no último trimestre do ano, né, justamente para tentar, né, provocar essa recuperação e atingir essa meta ali de 5% em 2024. É legal mostrar aqui um gráfico a respeito ali do mercado imobiliário e a gente viu uma recuperação agora, né, no final ali de dezembro, né, viradinha ali do ano. E embora algumas cidades, né, principalmente as grandes cidades, tenham, né, demonstrado ali uma recuperação ali, principalmente quando a gente está falando de novas vendas, né, demonstrado aqui pela linha de azul mais escura, é, essa recuperação ela ainda continua muito limitada, né, pelo excesso de estoques em regiões menores. Então, a gente ainda vê o mercado ali imobiliário chinês impactando muito, né, as expectativas de crescimento que acabam, de certa forma, impactando também, né, no preço do minério de ferro. E as perspectivas, né, para 2025 ali na China, elas são ainda muito nebulosas, né? As autoridades ali continuam demonstrando, né, um certo comprometimento para fazer estímulos fiscais para tentar impulsionar a economia, mas ainda existem alguns desafios estruturais, né, e muitas incertezas que ainda pesam, né, lá na China. Inclusive, o governo sinalizou, né, que planeja elevar a meta de déficit deles de 3% para 4% do PIB, né, ao longo aí de 2025. Então, a gente tem aí uma situação um pouco complicada, inclusive o BTG estima um crescimento agora para o ano de 2025 para a economia chinesa, mais próximo a 4,5%. Agora, falando sobre Estados Unidos, a gente teve a divulgação do CPI agora na quarta-feira, no dia 15, onde esses dados, né, de inflação revelaram números abaixo do que eram esperados para o núcleo, né, do CPI. E aqui a gente exclui preços mais voláteis, né, quando a gente está falando disso, seriam basicamente alimentos e energia. Então, esse dado, né, de inflação, ele foi recebido de uma maneira positiva pelo mercado, né, inclusive aqui
no dia 15, né, após a divulgação ali, a gente teve uma queda dessas taxas de 10 anos, né, da renda fixa ali do mercado americano, aproximadamente 3%. Isso, né, a interpretação desses dados é que a gente pode ter ali uma eventual postura um pouco mais branda do Fed, né, o que pode arrefecer as apostas mais agressivas ali de aumento ou até uma mudança, né, do direcionamento de juros, dado toda essa situação que a gente vem vendo aí de imposição de tarifas, né, pelo governo Trump, que no caso provocaria um aumento de juros, né, mas aí a gente vê um dado aí de inflação vindo um pouco melhor do que esperado, então isso adiciona, né, mais incerteza a respeito da trajetória dos juros americano agora no ano de 2025. Inclusive, agora, no dia 29, né, a gente teve a decisão ali do Fed de manter os juros na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano, optando por colocar o pé ali no freio, né, diante desse cenário econômico mais aquecido, né, e aí algumas variáveis, né, que o Fed considerou ali para manter essa taxa né, nesse mesmo patamar. É um sólido crescimento, né, da economia americana, ainda com um mercado de trabalho muito forte, é uma inflação que, apesar de, em alguns momentos, demonstrar uma certa desaceleração, ela ainda segue pressionada, e uma piora, né, no balanço de risco aí por causa dessa pauta do Trump, né, de imposição de tarifas. Então fica essa questão, né, como eu disse aí anteriormente, se esse ciclo de cortes ele pode ser retomado, se ele vai, né, se ele vai deixar de existir, ou se a gente vai ver até um redirecionamento, né, das taxas de juros ali. Então, assim, novamente, mais incerteza aqui no mercado, então vai depender muito de como vai ser aí essas medidas, né, comerciais do governo Trump. Eu vou falar um pouco mais disso depois, mas teve imposição de tarifas aí para, né, para China, para Canadá, para México, mas ao mesmo tempo a gente viu o Trump voltando atrás, né, em alguns momentos. Então vai depender muito de como essa política, né, vai ser implementada, o que pode sim reacender algumas pressões inflacionárias, e aí isso faria com que o Fed adotasse uma postura mais conservadora, né? E é claro que existe o risco do Fed voltar a aumentar juros lá nos Estados Unidos. Mais um dado importante para mostrar foi a divulgação do PIB dos Estados Unidos, que mostrou uma desaceleração, né, anual ali para 2,3% no quarto trimestre, fechou ali o ano de 2024 em 2,8%. Então, olhando aqui para o quarto trimestre, né, era uma expectativa ali, o mercado tinha uma expectativa de um crescimento de 2,4%, então veio um pouco abaixo, né? Então, assim, o número não foi uma surpresa, né, para o mercado, mas ele reforçou de que a economia americana, ela ainda, né, ela está passando por uma desaceleração. Então, isso, novamente aqui, né, olhando para as taxas de juros após a divulgação ali desse dado, né, no dia 29, dia 30 ali, 29, provocou ali mais uma queda, né, nessas taxas de juros. Então, de novo, né, mais um dado aqui que coloca incerteza aí diante dessa possibilidade de corte de juros ou não, né, do Fed. Mais um dado, né, que saiu no dia 7, na sexta-feira, foi o payroll, que demonstra o número, né, de criação de vagas ali não agrícolas, que aumentou 143 mil ante uma previsão de 170 mil, ou seja, foi um dado mais fraco, né, do que esperado em janeiro, mas a gente teve uma surpresa na taxa de desemprego, que caiu para 4%, né, onde a gente tinha estimativas para essa taxa de desemprego ficar em 4,1%. A gente teve um ganho, né, médio ali por hora, né, dos salários, onde eram previstos 0,3%, subiu para 0,48%, e a gente teve uma revisão nos dados de dezembro de 256 mil para 307 mil, né, em novembro de 212 mil para 261 mil. Então, apesar de a gente ter uma melhora, né, ou um enfraquecimento do mercado de trabalho em janeiro, a gente teve uma revisão em novembro e dezembro, então mostrando que essa dinâmica ali, né, do mercado de trabalho ainda segue aquecida,
E aí a gente vê essa volta, né, essa taxa de juros aqui subindo novamente, é claro que não para aqueles patamares ali, né, próximo a 4,80, mas enfim, né, são dados ali que, como o próprio Fed apontou em alguns momentos, né, que essa decisão de juros deles vai ser data dependent, né, que não dá para o Fed passar um guidance de, do que vai acontecer, né, nas próximas reuniões, porque a gente vê dados muito mistos, né. Então a gente vê uma inflação cedendo, mas ao mesmo tempo um mercado de trabalho mais forte, né? Então, uh, correndo o risco aqui de soar repetitivo, né? A gente tem dados que são ali muitas vezes contraditórios, né? E adicionam muita incerteza aí nessa taxa de juros americana. Agora, falando um pouco sobre o novo governo, né? No dia 20, a gente teve a posse do Trump, aí como 47º presidente eleito dos Estados Unidos, e teve uma cerimônia ali com algumas medidas concretas, né, mas ele não apresentou coisas ainda sobre taxação ali naquele momento, né, ou nada muito específico, então o mercado percebeu isso como algo positivo, né, mas é claro que isso veio acontecer depois, né, então agora no dia 31 de janeiro, agora aqui na tela para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou uma imposição de tarifas aí de 25% sobre produtos importados do Canadá e do México e de 10% sobre importações da China, com uma vigência que se iniciaria ali, né, no dia 4 de fevereiro. E aí, em respostas, né, o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, né, ainda no sábado, ele anunciou, né, como uma retaliação, a imposição de tarifas de 25% sobre 155 bilhões, né, em produtos americanos, e ele afirmou ali, né, que essas tarifas afetariam uma variedade de produtos dos Estados Unidos, como cerveja, vinho, fruta, roupa, equipamentos esportivos e até eletrodomésticos. E no México, a presidente, a Cláudia Sheinbaum, ela afirmou, né, numa postagem ali na rede social X, né, o antigo Twitter, onde ela instruiu o secretário ali de economia do país a implementar algumas medidas tarifárias, né, que, enfim, para defender, né, o México, assim, né, como o Canadá, impondo algumas retaliações ali para essa imposição de tarifas do Trump. E o governo chinês também afirmou que iria contestar essas tarifas do Trump através da OMC, né, a Organização Mundial ali de Comércio. E esses impactos, né, nessa rodadas aí de tarifas são significativos. A gente tem aí aproximadamente 1,6 trilhões de dólares em comércio bilateral dos Estados Unidos com esses três países. Aqui falando sobre petróleo, né, que é o principal produto importado dos Estados Unidos, né, do Canadá, o que representa aproximadamente 60% das importações de petróleo dos Estados Unidos. E essa dependência, né, ela é ainda mais acentuada, né, em alguns estados ali dos Estados Unidos, o que pode fazer com que os preços de combustíveis subam bastante no país, e que acaba impactando a inflação e, consequentemente, as taxas de juros do Fed. E a gente tem também impacto na indústria automobilística, principalmente por México e Canadá, que são os dois principais fornecedores de peças, né, de veículos para os Estados Unidos. E, enfim, né, tudo isso acaba fazendo com que o custo de produção possa aumentar, o que pressiona as montadoras e, consequentemente, né, a ponta final, que são os consumidores. Sobre o setor, né, agropecuário, que também vai sentir os efeitos, né, a gente está falando ali, só para citar um exemplo, né, os Estados Unidos importa 38,5 bilhões, né, em produtos agrícolas do México, incluindo 90% dos abacates que são consumidos pelos Estados Unidos, e também bebidas alcoólicas, né, que os Estados Unidos ali comprou aproximadamente 26 bilhões de dólares do México em 2022, também, né, impactando ali o bolso do consumidor.
Então, esse cenário um pouco mais protecionista, né, complica mais essa trajetória ali de juros e acaba trazendo mais incerteza econômica para os próximos meses. Após essa imposição de tarifas por parte do Trump, a gente teve uma notícia aí do Larry Summers, né, que foi um secretário ali do Tesouro dos Estados Unidos, e ele publicou alguns comentários, né, a respeito aí dessas imposições de tarifas, dizendo que essas tarifas são perigosas, né, novamente aqui, porque isso promove esse aumento de preços de automóvel, de gasolina e de outros bens, né, que o consumidor aí americano utiliza, e inclusive isso pode prejudicar a criação de empregos, né? Porque muitas vezes a empresa ali acaba tendo que aumentar os preços, né, para se igualar ali aos concorrentes, mas isso pode não ser conseguido passar, né, de certa forma para o consumidor, esse repasse, né, de preços, então isso pode, as empresas ali tentando diminuir os custos, né, podem acabar assim prejudicando a criação de empregos ali nos Estados Unidos. Já no dia 3 de fevereiro, né, o Trump ele acabou recuando ali momentaneamente dessa postura mais agressiva, ele optou por adiar, né, essa imposição aí de tarifas por um mês, sobre o México e o Canadá. E essa decisão ela veio aí após conversas, né, com a presidente mexicana e também com o primeiro-ministro ali do Canadá. E esse recuo ele ocorreu, né, diante de uma ameaça, né, por parte desses dois países aí de uma retaliação rápida, o que pode provocar, né, problemas aí para os Estados Unidos. Então, só para citar aqui o que aconteceu, né, no caso do México, os Estados Unidos ele concordou em reforçar, né, o combate ao tráfico de armas, enquanto o governo mexicano se comprometeu a deslocar mais 10 mil soldados para a fronteira, né, com os Estados Unidos para bloquear, né, o fluxo de fentanil e também conter a imigração ilegal, que é um tema, né, são dois temas, na verdade, centrais ali por Trump, que inclusive ele alega que foi daí, né, que é por isso que ele está impondo tarifas, né, para o México. E também um acordo, né, foi feito ali com o Canadá algumas horas depois, que também, né, garantiu aí esse adiamento das tarifas. Mas a China acabou não recuando, né? Essa decisão aí foi anunciada pelo Ministério do Comércio, logo depois ali do Trump divulgar essa suspensão temporária ali de 30 dias para o México e para o Canadá, e a China impôs, né, novas tarifas ali, incluindo 15% sobre o carvão e o gás natural e 10% sobre o petróleo bruto, máquinas agrícolas, né, e veículos aí mais pesados. E essas medidas vão entrar em vigor, entraram, na verdade, em vigor no dia 10 de fevereiro, e isso representa, né, de certa forma, um problema ali para alguns setores estratégicos da economia americana, trazendo, né, um impacto ali para cadeias produtivas, né, e o que acaba impactando também o mercado global como um todo, né, porque a gente está falando aí de Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias do mundo. Fica a dúvida se o Brasil e a União Europeia vão sofrer esse mesmo tratamento, né, por parte do Trump, e é importante acompanhar de perto ali essa relação entre Estados Unidos e China, porque isso pode impactar as exportações brasileiras de commodities agrícolas, né? Então, se existir um menor nível de comparação, né, entre Estados Unidos e China, a China pode optar, né, por importar mais produtos brasileiros, o que acaba beneficiando o nosso país. Então, é legal acompanhar isso de perto também para entender quais vão ser os impactos para a gente. Bom, todo mundo sabe ali que a bolsa americana andou muito, né, teve uma performance muito positiva em 2024, e aí saiu uma notícia do Morgan Stanley, né, o banco americano ali, dizendo que chegou a hora de pensar 2 vezes
antes de colocar mais dinheiro nesses fundos passivos, né, ou ETFs ali do S&P. Eles dizem ali, né, no relatório publicado, 5 razões, né, pela qual é melhor diversificar, né, o portfólio ali, ao invés de concentrar isso em ETF. E os 3 pontos mais importantes aqui que eles citam é o seguinte: é o valuation, né, e concentração ali elevado, né, desse índice, dizendo que esse múltiplo, né, o preço-lucro ali do índice está próximo ali a 22 vezes, então isso está no topo ali dos últimos 35 anos. O segundo ponto, existe um otimismo muito forte ali com os lucros, né, das big techs, então eles estão vendo aí, dado a imposição de tarifas pelo Trump e uma certa desaceleração, né, dos lucros ali das big techs. E um terceiro ponto, né, também quanto a outras opções, né, então eles citam a Europa e Japão, além de alguns mercados emergentes que estão muito baratos, né, então o investidor global pode dar um pouco mais de atenção, né, para esses outros mercados e acabar tirando um pouco do fluxo, né, para a Bolsa Americana. Sobre criptomoedas, né, muita gente se perguntando aí como o Trump ia impactar esse mercado. Foi anunciado, né, a SEC, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, criou uma força-tarefa para mudar, né, a regulação ali de criptomoedas e tentar dar mais clareza ao setor, o que pode, né, provocar ali uma boa performance dos criptoativos de maneira geral, né? Então, tem muita gente falando ali na criação de ETFs de Solana, né, e outras moedas ali que são menores e muita gente, inclusive, não conhece, né? O pessoal sabe muito a respeito de Bitcoin e Ethereum, né? Mas pouco se fala dessas outras criptomoedas que têm um menor valor de mercado, né? Que tem outro propósito, né? Ao invés de, por exemplo, servir como uma reserva de valor, como é o Bitcoin. Então, existe, né, essa possibilidade aí de impulsionar outros criptoativos agora ao longo de 2025 e não somente, né, o Bitcoin. Então, é um ponto aí de atenção para ficar de olho. Como eu disse anteriormente, janeiro foi um mês aí de muita coisa, né, que aconteceu, e saiu na mídia uma notícia importante, né, que acabou impactando os mercados, que foi o lançamento do DeepSeek, né, que foi um novo modelo de linguagem aí de código aberto, rival, né, do ChatGPT, do Llama, né, do Meta e até do Gemini, do Google. E qual que é a diferença aqui, né? Esse modelo de linguagem, ele utiliza menos recursos computacionais do que os adversários, né? Então, o ChatGPT, por exemplo, né, usa ali, teve uma demanda, né, digamos assim, de algo mais próximo a $1 bilhão para ser criado, enquanto o DeepSeek, eles criaram uma solução, segundo, né, as notícias aí, com apenas 5,6 milhões de dólares, né, e muito menos chips da NVIDIA do que os outros modelos. Então, isso fez com que os investidores questionassem, né, as projeções de venda de hardwares que são usados para treinar, né, os modelos aí de inteligência artificial, o que pressionou as ações da NVIDIA. Então, logo depois que saiu a notícia aí, a gente viu a NVIDIA caindo algo próximo a 17%, né? Porque existe, né, a possibilidade de uma menor demanda por esses chips. Inclusive, não só a NVIDIA, né, mas outras empresas aí de tecnologia, principalmente Estados Unidos e Europa, viram ali algo próximo a $1 trilhão de valor de mercado serem evaporados, né, nesse dia aí, após essa divulgação desse novo modelo de inteligência artificial. Como qualquer inovação tecnológica, há ganhadores e há perdedores. E provavelmente um dos maiores perdedores seja mesmo a OpenAI, que é a empresa criadora do ChatGPT. Então, assim, existia uma tese de que para ter um avanço, né, em inteligência artificial, eu precisava de cada vez mais e mais investimentos para fazer esses modelos serem treinados,
Então era um mercado muito restrito, né, a empresas que tinham capacidade, né, de bancar esses investimentos cada vez maiores, né? Então, além disso, outro perdedor, né, para citar, que foi a própria Nvidia, né, que causou ali, né, uma queda muito forte. Novamente, né, se a DeepSeek conseguiu criar um modelo ali mais eficiente do que o ChatGPT, usando menos chips, né, e chips mais antigos, então, de certa forma, por que né, a indústria como um todo, por que o mercado, né, ia continuar demandando cada vez mais pelos chips da Nvidia, né? Mas ainda existe um questionamento, né, se de fato a Nvidia vai perder com isso, porque, de certa forma, isso faz com que o custo, né, para criar esses novos modelos seja cada vez menor, né? E essa queda de custo, ela pode provocar um aumento da demanda, né? Inclusive, se vocês forem procurar aí em notícias, vocês vão ouvir falar muito sobre um paradoxo, né, chamado Jevons, que ele diz basicamente isso, né? Então, eu posso ter uma queda muito grande no custo, na necessidade pelos novos chips, então eu vou diminuir a demanda ali pelos chips da Nvidia, mas ao mesmo tempo, dado que esse custo diminuiu muito, eu vou ter outras empresas que não estavam no mercado podendo criar modelos de inteligência artificial que vai aumentar a demanda pelos chips da Nvidia, né? Então existe esse paradoxo, né? Um ponto importante, né, a ser considerado é que geralmente o raciocínio, né, por trás aí desse paradoxo, ele se manifesta mais no longo prazo, né? Então pode ser que o fluxo de caixa ali para a Nvidia, né, a demanda esperada, justifique sim essa queda de preços, né? Dado que num curto prazo pode realmente afetar a demanda por esses chips, mas no longo prazo é provável que isso se ajuste. Inclusive foi esse efeito aí, né? A gente viu essa correção muito forte aqui no ativo, mas ele recuperou boa parte da queda ali, né? Agora no início do mês. Falando sobre outras empresas, né, como a Meta, que é desenvolvedora aí do Facebook, Instagram, né, e do WhatsApp, esse efeito, né, ele pode ter algo também, né, ainda muito incerto, né, do como esse barateamento, né, digamos assim, da inteligência artificial pode provocar, mas a gente viu um efeito inverso aqui nas ações da Meta. Inclusive, a gente pode ter uma adoção em massa de IA, né, a gente pode ver muitos concorrentes aí entrando ao longo do tempo, dado que essa barreira, né, essa barreira de entrada, né, nesse mercado, ela diminuiu muito. Então a gente pode ver sim um aumento de produtividade, né, um choque muito positivo, dado esse rápido barateamento de uma tecnologia que é muito importante, né, e pode realmente mudar, né, a maneira aí com que as pessoas trabalham, né, e de certa forma isso pode provocar também uma diminuição, né, na inflação global como um todo. Alguns dias depois aí do lançamento do DeepSeek, teve uma notícia que foi veiculada na mídia, agora aí na tela. Então, basicamente, né, a DeepSeek disse aí que teria investido aproximadamente 6 milhões de dólares, né, no desenvolvimento da tecnologia, mas teve uma investigação feita por um site aí especializado em tecnologia, chamado Semi-Análises, onde eles sugeriram que o cenário é muito diferente, né, então eles fizeram uma apuração onde a DeepSeek, na verdade, teria investido mais de 1,6 bi e operado aí com aproximadamente 50 mil chips da NVIDIA e não 2 mil, né, como foi divulgado anteriormente. Então, chamando atenção aqui para quem tem posição nos papéis, né, para ficar bem atento aí ao fluxo de notícias, ou até pensar em, de repente, realizar a parte dos lucros, né, pensar numa proteção do ativo, para, enfim, não sofrer aí, né, com possíveis novas notícias que possam impactar, né, de maneira negativa o preço aí dessas ações. Agora falando um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários, o IFIX, né, ele caiu ali aproximadamente 7%, né, no segundo semestre de 2024, principalmente por uma alta dos juros, e nesse ano, né, agora no começo aí, em janeiro, já perdeu mais 4%, né, depois de o governo
vetar, né, um trecho da reforma tributária que mantinha a isenção do IBS e do CBS, né? Então o IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços e o CBS a Contribuição sobre Bens e Serviços. Então o governo isentou a isenção desses fundos imobiliários, né, desses impostos. Então isso impactou, além da alta de juros que foi, né, causou essa queda toda nesse índice ao longo ali do segundo semestre de 2024, a gente teve mais essa notícia negativa, né, para esse mercado. Então, né, o que aconteceu ali? Desde setembro vem caindo devido à alta de juros, a gente teve uma queda muito forte ali também. Novembro ali, dezembro, a gente viu essa volta, né, dos ativos aí, dado que muito investidor institucional aproveitou, né, para fazer compras ali, dado esse desconto excessivo no índice. Mas aí esse fluxo de notícias aí a respeito, né, dessa retirada dessa isenção dos impostos provocou nova queda aqui ao longo de janeiro, né? Então o índice continua ali em uma queda bem forte, né? Enfim, ao longo desses últimos meses. E a notícia, né, demonstra aí que basicamente existe um desconto, né, desses fundos de aproximadamente 16% em relação ao valor patrimonial, segundo dados ali da Empíricos, né, uma outra casa de research, e é o maior desconto desde o início de 2016, e quando a gente está falando de 2016 aqui, eu estou falando de uma economia que estava em recessão, né, e o Ibovespa estava próximo ali de 50 mil pontos, né, então assim, existe um pessimismo muito forte, né, em cima dos fundos imobiliários, inclusive o dividend yield do índice como um todo está próximo ali a 14,5%, né, então ainda acima, né, do que o CDI está pagando hoje, né, e tem um spread em relação às NTNBs, que são aqueles títulos do governo, que paga IPCA mais, né, IPCA mais 7, alguma coisa assim, então tem um spread em cima dessas taxas, né, bem relevante. Então, a notícia aí demonstrando que existe um pessimismo muito forte, né, com esse mercado, e ainda, né, sobre os fundos imobiliários, a gente vê uma, digamos assim, uma reclamação, né, ou muita gente do próprio mercado, inclusive a bancada do agro aqui se articulando para derrubar esse veto aí, né, essa tributação dos fundos imobiliários e fiagros. E é muito provável, né, que isso aconteça. Então, aqui eu estou falando que essa isenção provavelmente vai continuar, né. É claro que quando a gente está falando aqui de governo, a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas tudo indica que a isenção desses fundos pode ser mantida, né? Então é muito provável que a gente tenha uma perspectiva um pouco mais positiva aí para o índice, dada essa situação de imposto e também esse desconto excessivo aí no índice. A respeito do dólar, a gente viu uma volta, né, do dólar aí após bater ali próximo a 6,30 agora ao longo de janeiro, e uma notícia aí vinculada na mídia, né, apontando algumas razões, né, para essa queda do dólar. Então a gente viu uma reversão de tendência que se explica em parte por um enfraquecimento global do dólar, então muito mais pelo dólar em si, não pelo real, após essa posse do Donald Trump. E falando aqui sobre o mercado local, existiu aí uma leve melhora no ambiente, dado o recesso parlamentar, então a falta de notícias provocou uma certa calmaria no mercado, né, que fez com que o dólar cedesse. E ainda sobre esses fatores internos, né, a gente teve também um banco central que manteve uma postura firme, né, elevando ali a taxa de 12,25 para 13,25. Então, isso torna o real mais atraente para investidores estrangeiros, né, em busca de rendimento. Então, ele vê a renda fixa aqui no Brasil subindo cada vez mais, então acaba trazendo fluxo de dinheiro para cá, o que provoca essa queda do dólar. E um segundo ponto é que o nível, né, digamos assim, do mercado importa. Então, a gente teve uma queda dos ativos aqui no Brasil muito forte, né, ao longo de dezembro. Então, muitos investidores agora, em janeiro, aproveitaram para comprar ativos, né? Dado que
inclusive a Bolsa performou muito bem agora no mês de janeiro, então esse fluxo, né, em busca de comprar ativos baratos também acabou ajudando aí o dólar a ceder. Então, só para mostrar o dólar aqui, né, no gráfico, a gente viu ali meados, né, mais ou menos no meio ali de dezembro, próximo a 6,30 e agora o dólar ali trabalhando próximo aos 5,80. E é importante dizer que o câmbio ainda segue elevado, é claro que ele caiu bastante ali em relação, né, caiu aproximadamente 50 centavos, mas ele ainda segue num patamar elevado, e os desafios fiscais apontados para essa elevação do dólar ali no final de 2024, eles ainda existem, né? Então, a gente está longe de uma solução para isso, então ficar atento aí, porque esse dólar pode voltar a subir, é claro que, de novo, não dá para fazer previsão de dólar, né? Muita coisa acaba impactando o preço, inclusive coisas que a gente nem imagina que possa acontecer, provocam, né, uma mudança ali do preço do dólar, mas é só, né, para ficar atento aqui que existe sim a possibilidade desse dólar voltar a subir num curto prazo. Agora falando sobre a nossa bolsa local, o ano de 2025 começou com os maiores níveis, né, de pessimismo dos últimos anos, mas janeiro foi um mês muito positivo para a bolsa, né? Então a gente viu aí uma alta de aproximadamente 4,9% do índice aqui. Como vocês conseguem ver aqui, né, no gráfico, a gente está falando aqui 2 de janeiro, ali próximo ao patamar de 120 mil pontos, e a bolsa ali fechando o mês ali muito próximo aos 126 mil pontos, né? E o que explica, né, essa contradição assim entre o sentimento muito ruim no início do ano e esse desempenho positivo? Vamos lá. Primeiro, o início do mandato ali do Trump, ele se mostrou menos atribulado do que se temia, pelo menos até o final de janeiro, né? É lógico que a gente viu aí a implementação de tarifas agora ao longo de fevereiro, mas até o final de janeiro tudo, né, se encaminhava para um início de mandato menos atribulado, o que acaba sendo uma notícia muito positiva para mercados emergentes, porque toda essa política ali do Trump até, né, ao final de janeiro, de não implementar tarifas, né, logo de cara, digamos assim, fez com que as expectativas de inflação dos Estados Unidos cedessem um pouco, né, inclusive o CPI, como eu mencionei anteriormente, saiu um pouco mais fraco, então diminuiu, né, as chances de juros, de aumentar os juros por lá, então isso acaba trazendo, sim, um fluxo, né, para os mercados emergentes. Um outro ponto é a própria inteligência artificial, que nos últimos, né, assim, nos últimos anos sugou muito dos recursos globais, então o investidor, ao invés de alocar num país emergente, que por mais barato que estivesse, né, ele ia alocar em inteligência artificial, ele ia alocar na bolsa americana, né, porque, digamos assim, era um investimento muito mais, mais um potencial maior e ao mesmo tempo de um menor risco, né. E aí com essa aparição do DeepSeek, né, essas teses de inteligência artificial, perderam um pouco do brilho, e até isso acabou ajudando esses ativos brasileiros, né, agora ao longo de janeiro, porque de certa forma parte dos recursos globais que foram sugados, digamos assim, por esse tema de inteligência artificial, vieram para o Brasil, né? Então qualquer mudança, né, qualquer fluxo pequeno, dado que a nossa bolsa é muito pequena, acaba impactando de uma maneira positiva, né, os ativos daqui. E aí também no final do mês a gente teve a reunião do Copom, né, com o Galípolo, que está agora à frente do Banco Central, e o mercado estava muito nervoso, né, muito tenso diante dessa nova presidência, pensando que o governo pudesse ter algum tipo de influência sobre ele, né, dado que ele foi escolhido, né, pelo próprio Lula. Mas ele veio, né, com esse tom mais duro de elevar, né, a Selic em 1 ponto percentual, então isso demonstrou o compromisso do BC com o combate da inflação, né, e além disso a gente teve também uma reação do Lula ali, após essa decisão do BC, dizendo que
apoiou, né, essa decisão, e também o Lula disse ali, né, nessa mesma entrevista que quem decidiria, né, o preço dos combustíveis é a própria Petrobras. Então, isso também reduziu receios ali de interferência, né, sobre as empresas estatais como um todo. Então, todos esses aspectos, né, fizeram com que a nossa bolsa performasse bem ao longo de janeiro. Mas é claro que isso não é algo estrutural, pode ter sido um movimento específico agora, né, ao longo de janeiro, dado que a gente tem ainda um cenário para 2025 ainda muito conturbado. Vamos lá para o Asset Strategy agora de janeiro. Então, destacando aqui alguns pontos importantes, né, o governo ali, Trump anunciou 25% de tarifa sobre uma série de produtos mexicanos e canadenses, além dos 10% sobre a China. Isso possui, né, como eu já mencionei aí, um impacto inflacionário para a economia americana e um efeito para o mercado como um todo. Então isso impacta ali numa maior dificuldade, né, para continuar o ciclo de corte de juros pelo Fed. Então reforça também que o dólar americano pode seguir mais forte. E aqui no Brasil, né, a gente teve divulgação de alguns dados ali de atividade econômica que apresentaram uma desaceleração. Então, na indústria, né, nos serviços, no comércio, mostrando retração ali de novembro versus outubro, vindo abaixo das expectativas do mercado. Em dezembro também, eu mencionei anteriormente aqui o CAGED, né, que teve uma destruição líquida, né, de 535 mil vagas. Teve uma taxa de desemprego ali que subiu, né, para 6,2%. Então, a gente teve, né, ao longo de janeiro aí, alguns índices de confiança também mostrando retração. Então, todos esses dados, né, demonstram que essa política monetária ela pode estar fazendo um efeito, né, nessa atividade, trazendo não só isso, né, mas também o menor ruído ali na parte fiscal, como eu mencionei também, dada essa recessão, né, parlamentar, então uma falta de fluxo ali de notícias, fez com que esse risco doméstico, né, fosse, digamos assim, atenuado, né, em relação ao final de 2024, o que auxiliou, né, a boa performance aí dos ativos de risco, né, a nossa bolsa aí que subiu 4,9%, a taxa de câmbio aí que subiu 5,6% em janeiro, mas de novo, né, essa descompressão aí não garante um ambiente mais favorável nos próximos meses. Né? Então, o gráfico 2 aqui, inclusive, mostrando o desempenho do real ali em relação a outros países emergentes, né? A gente teve a melhor performance aí ao longo de janeiro. E o governo, né, um ponto importante aqui mencionar, inicia o ano aí com quedas, né, nas pesquisas de popularidade, em uma desaceleração econômica, né, como eu mencionei, os dados vieram mais fracos, e aí o mercado fica nessa dúvida, né, se o governo vai, a partir de agora, tentar reacelerar a atividade econômica, né, ignorando as taxas de inflação que ainda estão altas, ou se vai deixar, né, digamos assim, essa desaceleração no curto prazo acontecer, o que continua, né, pode provocar um nível de pode diminuir ainda mais, né, a popularidade do governo, e tudo isso pode, né, impactar lá na frente o ciclo monetário ali por parte do Banco Central. Então, a questão de alocação, eles retornaram, né, a classe pré-fixada, né, para o nível neutro. Em dezembro, o banco estava posicionado em 0%, né, em todas as carteiras, e aí agora eles retornaram a classe pré-fixada para janeiro. Então, né, só passando aqui pelas projeções macro, um PIB real ali de 1,5%, né, desacelerando ali em relação a 2024, taxa de desemprego crescendo, Selic terminal possivelmente em 15,25%, né, o IPCA muito mais forte em 2025 ali, com a possibilidade de chegar próximo a 6%, e o câmbio, né, as projeções apontam aí para um câmbio acima de R$6. E uma dívida bruta aí ultrapassando, né, a casa dos 80%, o que é muito preocupante.
Passando sobre o desempenho, né? Então, de maneira geral, aqui, renda fixa, tudo positivo, principalmente os títulos pré-fixados longos, né? Que tiveram uma boa performance aí de 4,83%, dado esse fechamento nas curvas de juros futuros, né? O CDI ali, né, fazendo o papel dele de render ali algo próximo a 1%. E aí a gente teve uma performance positiva também aqui nas inflações, né? Multimercado não performou bem, né? Só a indústria como um todo ali 0,42%. Ações, né? Ibovespa subindo 4,86%. Small caps, né? Empresas aí de menor capitalização subindo 6,11%. E índice financeiro aqui se destacando, né? Subindo 10,83%. Aqui, de novo, fundos imobiliários performando mal, né? Caindo 3,0% aí ao longo de janeiro. Criptoativos ali mais ou menos estáveis, né, 2,37%, e aqui, dado toda essa incerteza, né, diante das políticas ali adotadas pelo Trump, a gente viu o ouro performando bem novamente, né, 7,47%. Aqui o banco destaca, né, que em janeiro houve um fechamento, né, das curvas de juros de aproximadamente 100 basis points, principalmente nos vencimentos curtos e médios, o que promove, né, o que ajuda a uma valorização muito forte dos ativos de risco, e destaca aí a exceção, né, do desempenho do IFIX, que, como eu também disse anteriormente, o governo optou por manter a cobrança, né, do CBS e do IBS ali em FIIs e FIAGROS, mas, novamente aqui, dizendo que isso pode, né, voltar a ser isento, então, né, existe uma perspectiva ali mais positiva para o índice. E eles destacam, né, que diante desse cenário, o índice, né, os índices pré-fixados ainda apresentam prêmios de risco atrativos, né, diante desse cenário aí de desaceleração econômica. Então, aqui indo para as alocações, né, para os diferentes perfis aqui, conservador, balanceado e sofisticado, a única mudança em relação a dezembro foi uma diminuição, né, de 2 pontos percentuais do pós-fixado em conservador e 1,5% no balanceado e sofisticado, também em ativos pós-fixados, para realocar isso em ativos pré-fixados, né? E aí optando por vértices mais curtos, né? Dado que em prazos mais longos a gente ainda tem muita incerteza, né? Então a gente pode ver ainda uma abertura das curvas de juros, né, em prazos maiores, o que pode provocar, né, uma detração aí na performance desses ativos mais longos. Então, né, o banco optou aí por diminuir pós-fixado para aumentar o fixado, mas se atentando aí para curto prazo. O resto das classes aqui permanece com a mesma alocação percentual. E aqui eles destacam, né, que esses recentes aí, dados de atividade econômica mostram sinais de uma possível desaceleração agora no primeiro trimestre do ano, o que pode reduzir ainda mais, né, essas precificações aí de curva de juros futuro e possivelmente afetando ali, né, a essa taxa terminal de alta de juros por parte do Banco Central. Aqui, né, para mostrar a curva de juros real da NTN-B em relação de dezembro, né, a diferença de dezembro para janeiro. Então, a gente teve uma queda aqui relevante, né, principalmente nos prazos mais curtos aqui, né, na B26, na B28 e aí um pouquinho, né, na B30, mas principalmente aqui B26 e 28 mostrando uma boa queda, né, dessa curva de juros real ali, mas ainda assim um patamar muito alto, né, acima de 7,5%. Aqui também o banco destaca, né, que o desempenho aí de algumas classes ele está bastante sensível à popularidade do governo, indicando aí que esse retorno positivo ele está muito mais, digamos assim, calcado, né, nas potenciais mudanças de credibilidade do governo do que os resultados corporativos, né, das empresas por si só.
Então, dado esse ambiente, eles continuam subalocados, né, mas atento aí à possibilidade de uma melhora desse cenário doméstico, o que pode trazer, né, essa descompressão aí de valor na renda variável. E tudo indica, né, que o Congresso, aqui novamente falando sobre os FIIs, inclusive sobre os fundos imobiliários, né, o próprio relatório aqui destaca que existe a chance essa isenção aí do CBS e IBS retornar, né, para esses produtos. Para concluir, a gente está no meio aí da temporada de balanços agora no Brasil. Algumas empresas já reportaram, né, os resultados agora do quarto trimestre de 2024, como Santander, Bradesco, Itaú. E é importante ficar atento, né, a essas divulgações para entender, né, como é que os dados ali de balanço, né, dessas empresas podem impactar a performance desses ativos no futuro, mesmo com esse cenário econômico bem difícil. E além disso, né, agora para os próximos, né, ao longo dessa semana aí a gente tem a divulgação do IPCA de janeiro, na terça-feira, inclusive logo após, né, eu terminar de gravar esse vídeo aqui, a gente já vai ter os dados do IPCA de janeiro. E na quarta-feira, dia 12, a gente tem a divulgação do CPI, mais uma vez aí que pode trazer enfim, algum dado importante para tentar entender qual vai ser a postura do Fed, né, para as próximas reuniões ali, para decisão de juros. Bom, é isso. Até o mês que vem. Obrigado.